Agora estamos aqui no nosso Farol Entrevista, recebo uma convidada muito especial, a Paula Lavigne Silva, aqui já está conectada conosco. Olha que cenário bonito da Paula aí. Paula, seja muitíssimo bem-vinda aqui ao nosso Farol Entrevista. Aí, o som está mutado, Paulo. Vê se o seu som está. Deixa eu dar uma olhadinha aí. Agora sim. Opa, então vou lhe cumprimentar novamente. Seja muitíssimo bem-vinda aqui ao nosso Farol Entrevista. Muito obrigada pela oportunidade de abrir esse espaço para pessoas assim, como eu, né? Eu estar aqui falando um pouquinho. Vamos nos conhecer. Olha, você sabe que eu tô no jornalismo faz algum tempo, né? Mais de 40 anos e já vi muita coisa, já conversei com muita gente e como tal eu sou uma pessoa muito interessada em tudo, né? Como manda o jornalismo, né? E eu achei muito interessante a sua história, já queria agradecer desde já a nossa queridíssima amiga que fez essa conexão, que fez essa ponte, né? A Sandra, e aí eu já começo te perguntando o seguinte, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Eu vi que você tem formação em tecnologia da informação. Você ainda exerce essa profissão, Paula? Exerço, eu sou uma pessoa formada em análise de sistema, com pós-graduação em marketing, e sempre trabalhei com a parte de tecnologia, né? Hoje eu tenho a minha empresa e a gente trabalha com desenvolvimento de software, tá? Então, isso sempre foi algo que eu trabalhei a vida inteira e que eu fui conectada desde pequeno, né? Desde antes de eu ser a Paula, vamos falar assim, dessa forma. Entendi. Tá bom o áudio? Tá dando... Não, tá ótimo. Tá não, eu tô te ouvindo bem. E o que, pois é, você viu essas aptidões desde cedo, porque quem gosta de exatas gosta desde cedo, né, Paulo? Sim, eu acho que eu fui uma criança, eu já tenho uma certa idade, né? Não sou tão jovem assim, mas fui uma criança que eu nasci numa época, no início de computação, início de internet e tudo. Sim. E desde essa época, meu pai já trabalhava com tecnologia, então eu fui uma das primeiras pessoas, assim, mesmo não sendo de classe alta nem nada, né? A ter acesso a computador, por conta da profissão, né? Então, desde pequenininho, vamos falar assim, eu mexia com computador, naquelas máquinas mais antigas, eu acompanhei o início de internet, né, quando ainda não eram gigantes as mídias que a gente conhece hoje, quando tudo era mais rudimentado, né? Então eu venho dessa época sempre conectado, sempre antenado, sempre gostando de tecnologia. E mantive, né? Então, sim. Você pegou então um pouco do tempo do disquete ou ainda não? peguei, claro, Pegou? disquete, usei muito disquete, máquinas 386, 486, aqueles computadores de tubo monocromático. Isso. Meu Deus do céu. Você é do tempo daquele... Um pouco antes tinha aquele joguinho chato à beça, né? Aquele joguinho de ping-pong, né? Que a gente colocava um Atari na televisão, mas era chato aquele jogo. Meu Deus do céu. Era horrível. Tem um nome específico, né? Pong, né? O nome? Mas era o que tinha, né? Era o que tinha. Joguei muito Atari, fez muito parte da minha infância, Atari, né? Jogava com os meus avós, eu me lembro, assim. Jogava bastante com ele. Tá certo. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre você. Eu li o texto preparado aqui pela Sandra de Ângeles e ela disse o seguinte, assim, foi de uma sensibilidade muito grande, ela é muito talentosa, escreve muito bem, e eu fiquei também muito comovido e interessado, né, por isso, porque realmente você passa uma etapa, está passando ainda por uma etapa de transição, então eu queria que você começasse contando um pouquinho dessa trajetória, dessa história, como é que você percebeu essa mudança e as suas primeiras reações, Paula. Então, isso é legal porque eu trago, na verdade, aqui uma representação, né, nas minhas projeções que eu tenho hoje, nas falas que eu trago, de pessoas que passam exatamente pelo que eu passei, né? São pessoas que, vamos falar assim, têm mais de 30 anos, vamos colocar dessa forma, então elas vieram de uma época onde não existiam as redes sociais, não existiam as coisas desse jeito, e o modo de criação daquela época ele era diferente, nem por maldade, nem por nada. Talvez por falta de conhecimento, era tudo mais restrito, né? Assim como, por exemplo, já foi normal você fumar em ambientes fechados, né? Era algo comum naquela época.
a educação, a tratativa era outra. Então, os meninos eles eram criados para ser meninos e as meninas eram criadas para ser meninos. Exato. Você não tinha muita experimentação de uma coisa para outra. E quando havia, era muito relacionado à parte de orientação sexual, vamos falar assim, né? Tá. Então eu venho dessa época. E o que acontece sempre existiu um lado feminino dentro de mim, uma identidade feminina, mas por conta de criação, de época, de não ter como se conectar com outras pessoas, isso foi algo que eu fui mantendo sempre muito guardado, muito lá no fundo. Como se eu estivesse construindo um muro ao meu redor, para que ninguém nunca percebesse nada e para que eu seguisse aquilo que a sociedade, começando dos elos mais próximos, demandavam de mim, né? Então, os pais me criaram para ser homem, né? No trabalho, a expectativa era que eu me apresentasse como homem, e por aí ia, né? Então, assim, levou muito tempo para eu me conectar com pessoas e entender que existia algo a mais, né? E é um ponto que eu sempre trago. A gente acaba descobrindo que esse algo a mais, essa questão da identidade de gênero, que é totalmente diferente da orientação sexual, ela é uma coisa que nasce com você e que ela faz parte de você. Você meio que não escolhe isso, né? Então, levou todo o tempo, toda uma jornada para entender isso. E ao longo desse tempo, foram muitas fases. Isso é muito comum, tá? Com pessoas que vivem o que eu vivo. Então, quando eu era mais jovem, usava coisas da minha mãe, das minhas primas, sem que ninguém soubesse. Porque as poucas vezes que fui descoberta fazendo isso, existia algum tipo de punição, né? Seja olha errado, castigo, bronca. Então, você vai aprendendo a não fazer. Algo que hoje em dia já está um pouco mais aberto, né? Então, eu vejo que as crianças, hoje, às vezes, o menino quer pintar a unha, ou a menina quer usar uma roupa, uma fantasia do Batman, sei lá. Eu vejo que os pais dão mais essa liberdade, mas antigamente, a liberdade ela não existia, não podia, né? Então, isso tudo foi sendo guardado, mas eu ia fazendo escondido. E por muito tempo, eu entendia que isso era, sei lá, era uma fase, era alguma coisa que não estava relacionado ao meu eu. Então, eu fui guardando isso, e conforme a vida vai passando, parece que ela vai cobrando isso, né? Então, foi chegando essa necessidade de poder me expressar como você está me vendo aqui hoje, né? Então, cada vez mais eu precisava ver essa imagem, sabe? Eu precisava ter conexão com isso. E foi assim que eu fui me descobrindo. Então, eu posso dizer, a primeira vez que você sempre faz alguma coisa, você não esquece, né? Então, a primeira vez que eu usei uma maquiagem da minha mãe, eu lembro que eu tinha mais ou menos uns 8 anos. Nessa época, inclusive, eu acho que meu pai e minha mãe pegaram, eu levei uma bronca, e a partir daí eu comecei a fazer sem que ninguém percebesse. Eu lembro a primeira vez que eu usei uma peruca, foi um pouco antes de eu me casar. Eu coloquei uma peruca, me vi no espelho, e falei, nossa, eu me identifiquei muito com a imagem que eu vi, sabe? Então, você vai lembrando dessas questões, mas você vai aprendendo a esconder isso tão bem, porque você não quer que ninguém descubra que você constrói muros, que, por exemplo, por muitos anos eu não usava a cor rosa, porque eu achava que se eu usasse qualquer coisa da cor rosa, eu estaria de alguma forma abrindo uma brecha para que as pessoas descobrissem algo que eu tinha escondido muito lá no fundo, entendeu? E assim como eu conheço inúmeras pessoas que passam por isso. Por isso que eu acho que é legal ter a oportunidade de falar, sabe? De trazer essa mensagem, de explicar um pouco como é que funciona essa mecânica no ser humano, né? Que a gente ainda vive num mundo, eu acho, né, muito binário, né? Que ou é homem ou é mulher. Então, a gente ainda vive muito essa luta, né? Eu acho que, na verdade, não é bem mundo binário, viu? Além disso, a gente vive um mundo extremamente preconceituoso ainda, viu, Paulo? Preconceituoso em vários aspectos. Não é sobre esse assunto, não. As pessoas têm preconceito de raça, preconceito de credo, né? Preconceito de orientação sexual, né? E o brasileiro é muito preconceituoso e tem um agravante também, né, Paulo? Machista, né? Machista ao extremo. Sim. Eu vejo assim, ó. Por isso que eu acho que é importante poder falar sobre isso. Eu acho que a maior parte das pessoas, ela tem preconceito
por falta de informação mesmo. Eu acho que Uhum. eu tendo a acreditar nisso, tá? Que a maior parte das pessoas não é maldade. Tem sim as pessoas que são preconceituosas por maldade, eu Sim. acredito. Mas essas, eu acho que elas são minorias. A maior parte das pessoas, elas não entendem, não têm o conhecimento, a informação, né? Então é algo distante. Eu até brinco algumas vezes que eu brinco não, né? Tem uma frase famosa que assim, a comédia de longe é uma tragédia, né? Desculpa, a comédia de longe é uma comédia, mas de perto é uma tragédia, né? Algumas situações, né? Então, assim, quando você vê o filho de outra pessoa que é gay, ou você vê a filha de outra pessoa que é trans, tá tudo bem, porque a coisa tá distante. Quando isso chega para você, é aí que as pessoas começam a querer se informar. Então, antes disso, não tem, como é que eu posso colocar? Não tem curiosidade das pessoas geralmente de ir atrás e entender, né? Mas eu vejo que a gente vive, sim, um mundo muito binário, no sentido de ou você gosta do branco, ou você gosta do preto, ou você gosta do azul, ou você gosta do rosa. Então, as pessoas esquecem que entre o branco e o preto tem um milhão de tons de cinza ali, né? O mundo ele não é assim. Então, eu vejo que a gente vive muito esse binarismo. Daí vem essa questão talvez do macho e da fêmea, né? Que é muito colocado, mas que são termos científicos simplesmente para questões de reprodução, né? Quando a gente para pensar no ser humano e nas complexas sociedades e níveis sociais que existem em diversas culturas ao longo do mundo, né, ao redor do mundo, você percebe que o ser humano ele é muito além do que essa questão de macho e fêmea, né? Então, eu vejo que tem essa desinformação das pessoas. E é por isso que eu tento trazer essa informação, até de uma maneira mais tranquila, mais aberta, mais acolhedora, né? Para dizer assim, olha, não é uma escolha. Eu, por exemplo, precisei ser quem eu sou, até pela consequência que existia de eu não poder ser isso. Então, eu desenvolvi uma depressão, então eu cheguei num ponto muito ruim, veja só, por não poder me expressar como uma mulher, como Paula, né? Se a gente parar para pensar, poxa, não tem crime nenhum aí, né? Eu não estou fazendo mal para ninguém, eu não estou desrespeitando ninguém. Muito pelo contrário, estou querendo me ver no que para mim é a minha melhor versão, entende? Então eu vejo um pouco dessa forma, né? Não sei se você concorda, tá? Mas eu vejo um pouquinho desse jeito. E eu acrescentaria coragem, viu, Paulo? Porque as grandes transformações sociais, muitas delas vieram de lutas, né, lutas armadas, né? Mas muitas transformações sociais vieram dessa, digamos assim, dessa coragem de expor determinados problemas, novas questões, para que a sociedade refletisse em torno delas, né? Então, ou seja, se a gente lembrar que a mulher não votava há pouco mais de 60, 70 anos, isso é um absurdo, né? Quer dizer, então você tirava o direito das mulheres de escolher um prefeito, um deputado, um presidente que seja, né? Então essas transformações elas ocorrem devido à coragem de membros como você que expõem esse problema. Agora, eu queria voltar lá atrás. Você estava falando dos seus 8 anos e é uma época. Agora vem aqui o Roberto Curioso, né? Que nessa época a gente tem os amiguinhos, as amiguinhas, escola, né? Começa a frequentar ambiente escolar. Como é que você passou por essa fase numa época, nós estamos falando aí de mais de 30 anos, em que tudo isso era muito novo, né? Era uma novidade. As mães devem ter pensado, olha, não fica lá com aquele menininho que ele tem assim outros jeitos e tal. E aí como é que você passou por esse primeiro desafio? Então, eu sempre fui um menino meio nerd, assim, né? Então eu já era muito introvertido nesse aspecto quando eu era mais novo. Tá? Então, o que que eu fazia? Eu gostava muito de videogame, eu gostava muito de RPG, eu gostava muito de temáticas que elas não eram as temáticas mais populares da escola. Então eu acabava me envolvendo muito com aqueles grupos que eram dos mais nerdinhos ali, sabe? Que ficava mais no videogame, nessas coisas, nos livros, nessas histórias. Mas eu nunca tive atração por meninos, por exemplo. Eu sempre tive atração por meninas. Então, apesar de eu me identificar como uma mulher, eu sempre senti essa atração por mulheres. E quando era pequeno, isso nunca mudou. Então, vamos falar assim, eu tinha muita admiração quando era mais novinho pela mulher, queria experimentar as coisas que elas faziam, queria brincar das brincadeiras que elas brincavam,
mas mesmo na escola, nessa época, não era uma coisa permitida, né? Então, teria sim correção e punição dos próprios professores nessa época, e algo saísse do comum, né? Vamos dizer assim, um menino foi estudar de saia, com certeza, nessa época ligariam para os pais do menino e chamariam para a escola porque estaria errado, entende? Então, o que eu fazia, eu me reprimia muito. Uma coisa que entrou na minha vida na infância e que ajudou muito a suprir tudo isso foi a música, né? Então, desde os 12 anos, eu comecei a estudar violão, depois guitarra, tenho banda desde os 15 anos de idade, então, assim, a música foi algo que sempre fez parte da minha vida, né? E isso eu acho que ajudou muito a canalizar, vamos colocar assim, através de uma energia criativa, se é que a gente pode colocar desse jeito, toda essa necessidade, essa deficiência que eu tinha de não poder me expressar como eu poderia, entendeu? Uhum. Então eu via na música uma forma de pôr para fora, Bacana. né? Mas eu reprimi muito. Tanto é que, talvez vocês me olhando aqui, né, vocês que estão assistindo, vivendo aqui, elas pensem, poxa, mas como que nunca ninguém desconfiou de nada? Mas a minha versão masculina, ela é totalmente masculina, ela é totalmente diferente. Tanto que esse foi um dos maiores choques na revelação, quando eu contei para minha esposa sobre esse lado. Quando eu contei para os meus pais, quando eu contei para as pessoas mais próximas, que não tem muito tempo, né? Por quê? Porque ninguém nunca desconfiou de nada. Vamos usar aquele termo mais antigo, né? Eu não dava a menor pinta de que existia qualquer coisa Sim, sim. do universo feminino em mim, entendeu? Zero. Então tem muito disso. Ô, Paula, então, mas em cima disso, me chamou a atenção e agora quero reforçar. Paula, isso aí cria muito sofrimento, né? Porque você tem que representar o tempo todo, né? E essa representação causa angústia e, como você falou, depressão também. Ninguém gosta de sofrer, né, Paula? Não, ninguém gosta de sofrer, mas a gente sabe que o mundo ele é um pouco cruel, né? Aham. Na maneira da gente viver e ser. Então, muitas vezes a gente vive o que a gente pode. Tanto é que eu acho que tem pessoas que, como eu, demoram a se entender, mas tem Uhum. pessoas que logo cedo já se entendem e não conseguem interpretar esse outro papel, vamos colocar Tá. assim. Então, desde sempre, elas já estão jogadas num mundo que é muito duro. Então, se você for parar para pensar na estatística de população trans, principalmente falando de Brasil hoje, então você vê que a estimativa de vida é super baixa, né? A violência é enorme, então a oportunidade de tudo, emprego, é muito complicada, né? O próprio relacionamento para pessoas que são trans, ele é complexo, porque é o que eu falo, né? É um tema legal de se pensar também. Quem geralmente gosta de uma mulher trans, quem tem atração por uma mulher trans, são pessoas que têm atração pela imagem feminina. Uhum. Então, vamos dizer assim, quando um homem ele se relaciona com uma mulher trans, ele passa a viver uma coisa que ele não estava acostumado a viver, que é o preconceito. Tá. Porque daí começa um preconceito de todo mundo. Então, até isso é difícil para pessoas que se assumem nesse papel. Não importa, né, o momento da vida que essa pessoa vai se assumir, é complicado, né? Então, por exemplo, é um pouco do que eu vivo hoje. Eu me assumi para minha esposa, nós nos amamos, mas eu tendo a me tornar uma mulher e já é algo que ela não sabe se ela vai ter atração por uma mulher daqui a algum tempo, entende? Então, é um processo, é uma transformação, uma ponte que a gente tenta construir. E tudo é muito difícil. Você percebe que durante o tempo que eu escondia era difícil. A partir do momento que eu me assumi, continua sendo difícil. E por quê? Porque quase não se discute isso, porque tem pouca informação sobre isso. As pessoas elas conhecem aquilo que está distante, que eventualmente chega por pessoas ou mais famosas, né? Por exemplo, quando eu era mais jovem, a minha maior referência era a Roberta Clodo. Talvez Sim, fosse a única referência que eu tinha, entendeu? sim. Mas Então, então, desculpa interromper. Eu estou vendo aqui que imagina. você está no relacionamento há 20 anos, não é isso? Sim. É, Isso. como começou isso? Assim, eu sempre fui apaixonado e agora apaixonada pela minha esposa, né? Então, assim, a gente se conheceu praticamente ali na época de colégio, a gente pode colocar assim, eu fazia faculdade, ela ainda estava no colégio, namoramos por muito tempo,
casamos e temos uma vida, um relacionamento muito bom, muito feliz. E em parte, o que me levou, assim, por muito tempo, eu vivi uma espécie de vida dupla, tá? Por quê? Porque eu precisava viver essa imagem, precisava construir a persona, que é a Paula, que é quem eu me identifico, eu precisava ter essa experiência e, ao mesmo tempo, eu não queria machucar ninguém que estava próximo de mim, porque eu sabia que se as pessoas soubessem, elas iriam sofrer. E eu sempre tive uma dificuldade muito grande em trazer sofrimento para pessoas que eu amo, né? Então, entenda todas as pessoas próximas, né? Pai, mãe, irmãos, sogro, cunhada, enfim, todo mundo que é próximo sempre tive essa preocupação. Então, e aí um erro da minha parte, mas muito por uma pressão social que eu sempre tive a vida inteira, eu passei a viver uma vida dupla, como muitas pessoas vivem, né? Acho até que isso é o que mais machuca a minha esposa, eu ter escondido tanto tempo dela. Mas, como você disse, é preciso a gente criar muita coragem, né, para eu até brinco assim, né, você tem que pegar o seu ego e destruir ele, guardar ele num saco para você se reinventar, para você nascer de novo e se apresentar para as pessoas que você ama. E Uhum. lidar com o sofrimento de todo mundo, torcer para que as pessoas busquem entender, né? Então, a gente sempre teve um relacionamento muito bom. E hoje eu falo que eu estou no processo de transição, Sim. porque tem mais ou menos um ano e meio que eu contei para ela, e eu tenho respeitado muito o tempo dela, né? Porque se eu levei, vamos colocar assim, 39, eu tenho 40 anos, tá? Se eu levei 39 anos para me entender, eu acho que ela merece um tempo para ela se entender. E o motivador que me fez contar para ela é que eu entrei numa depressão tão grande que cheguei ao ponto de pensar em desistir de tudo, né? Então, para você ver como é a pressão psicológica de quem vive isso. Então, sim, o que você comentou é verdade, há um pouco tempo atrás. É muito sofrimento. E eu acho que a gente não precisa sofrer assim, né? Então, hoje, é o que eu falo. Eu tenho um canal no YouTube, né? Eu trago informação para tentar ajudar outras pessoas, porque ao longo dessa vida toda que eu vivi, vamos colocar assim, 18 anos, daqui a pouco, né? Agora, após revelação, vai fazer 9, 10 anos, mas enfim, eu conheci pessoas que vivem a mesma coisa em todas as esferas. Pessoas assim, mais velhas, né? Então, eu conheci advogados, eu conheci juízes, eu conheci caixa de supermercado, pessoa que limpa, faz faxina na rua, lixeiro, empresário, até apresentadores de televisão, né? Que, obviamente, eu nunca vou expor, porque eu vou respeitar a, a, a individualidade dessas pessoas, mas pessoas que vivem exatamente a mesma coisa que eu vivi, e algumas delas eu sei que está tudo bem, elas vão conseguir viver essa vida dupla, né? Um pé aqui, outro ali. Mas algumas delas, eu sei o quanto elas sofrem, porque Claro. por questões sociais elas se sacrificam diariamente para viver aquele papel do marido, do filho, do Uhum. trabalhador e por aí vai, Uhum. entendeu? Uhum. Então, é por isso que eu trago essa mensagem para trazer meu caso como exemplo, né? E dizer que sim, existe vida, existe dignidade, existe Claro. oportunidade, Claro. existe emprego. Não é fácil, mas existe, entende? Deixa eu te falar outra coisa. Bom, tudo bem. Então, você está em processo de transição e agora essa transição não ocorre exatamente no relacionamento a dois, mas ela envolve também, por exemplo, expectativas, né? De expectativas familiares, de futuro. E quando a gente constrói um relacionamento, seja ele qual for, a gente também tem que ter o lado nosso, a vida social, né? A frequência de parques, museus, barzinhos e tal. Como é que é a sua vida social? Como é a sua rotina, Paula? Então, hoje eu ainda vivo muito a dualidade ainda, né? Então, eu ainda passo a maior parte da minha vida de menino, né? E eu tô cada vez mais, gradativamente, explorando mais a minha identidade feminina, cada vez mais, né? Existe um processo todo psicológico, existe um processo todo de hormonização que se faz hoje em dia, né? E tem muito acompanhamento médico de ambas as partes, né? Tanto na questão psicológica quanto na questão hormonal que você faz no corpo, enfim. E tem também toda a questão de adaptação do meio, né? Social, vamos falar assim. Então, hoje é o que eu falei, eu tenho respeitado muito
esse tempo da minha esposa, mas ao mesmo tempo eu tenho buscado curar, porque assim, uma coisa importante a se dizer, a identidade de gênero ela é uma expressão do ser humano, tá? Uma expressão de identidade. Ela não é mais considerada uma doença, mas até, não me engano, 2019 ela era ainda considerada uma doença pela Organização Mundial da Saúde, tá? Agora não é visto mais assim, porque entende-se que isso não é uma doença, é igual a pessoa que ela é gay, é uma doença, uma expressão de identidade dela, tá? Ao mesmo tempo, tem vários estudos, eu não vou saber dizer muito a fundo sobre eles, mas eu sei que existem vários estudos que tentam explicar o que em termos de genética, etc., trazem as pessoas a ter essa psique, né? Então, no caso de mulheres trans, tem muito de questão da formação cerebral, da sua identificação, então tem muitas coisas envolvidas nesse sentido. Agora, a disforia de gênero, que é você se olhar no espelho e não se identificar, e sofrer, e chorar, e pensar que aquele corpo não é seu, etc. Isso sim é uma doença, e isso sim pode desenvolver depressão, que foi o que eu tive, e que estudos recentes eles mostram o seguinte: ou a pessoa ela vai viver com essa disforia, com essa depressão pro resto da vida, tomando remédio, né? E remédio você sabe como que é, né? Cada hora você tem que ir mudando porque eles vão perdendo o efeito. Ou o que tem se demonstrado é que a pessoa passando a corrigir as questões de disforia, ou seja, adequando a imagem com aquilo que ela se enxerga, ela vai, ela vai se curando essa disforia de gênero consequentemente, da depressão, que é onde, inclusive, é o fator mais sério, né? Até porque, assim, estudos globais mostram que a, o índice de suicídio em pessoas trans ele é 3 vezes maior do que com pessoas cisgênero, né? Não só com pessoas trans, tá? Com pessoas LGBT. Tamanho é a pressão de pertencimento e tudo mais. Então é uma dor muito grande, que chega ao ponto de você falar assim, olha, eu quero que essa dor pare. Então, assim, sim, eu estou respeitando ao máximo do que eu posso as pessoas com quem eu convivo, inclusive partindo da minha esposa, que é a pessoa que eu mais me importo na vida, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também preciso conseguir me enxergar, porque eu preciso sair dessa posição depressiva, né? Então, cada pessoa tem uma maneira de reagir com isso. Eu estou respeitando o tempo das pessoas e, aos poucos, estou me apresentando. Então, por exemplo, tem cerca de talvez 2 meses que eu falei para minha mãe sobre isso, tem cerca de 1 mês que eu contei para o meu pai sobre, né? Então, eu tenho ido buscando apresentar. Agora, amigos, que eu percebi é o seguinte: ninguém rejeitou. Nenhum amigo meu, nem pessoas de trabalho para quem eu contei. Na verdade, elas acolheram. O que eu percebi é assim: o que muda na vida dessas pessoas? Sim, sim, sim. Muda, entende? Então, elas ouvem e elas têm mais a curiosidade. Eles Sim, perguntam muita claro, coisa, claro. ficam curiosas, lembram de situações do passado, mas, no geral, todos apoiam, tá? Eu ainda não me projetei dessa forma ao mercado de trabalho, mas eu estou trabalhando para isso, estou me organizando para acontecer isso, né? É que, assim, tudo tem seu tempo. E é o que eu falei, cada pessoa vai lidar com isso de uma forma. Eu conheço pessoas que, quando pegaram no estágio que eu cheguei, pensaram nela, porque cansaram de pensar em todo mundo a vida toda, e foram viver nela. As pessoas entendam, aceitem ou não. E eu não julgo, entende? Por quê? Porque você chega a um ponto que você fala assim, olha, ou eu vou ser quem eu sou, ou a vida não faz mais sentido para mim, entende? Então, é o limite, você chega naquele Tá, limite, tá, né? Então é isso, tem um caminho, tem um processo. Esse processo tá. ele pode ser curto ou ele pode ser longo, mas Sim, existe um processo e, de qualquer forma, fisicamente, o seu corpo ele não vai se transformar da noite para o dia. Existe muito avanço, muita tecnologia. Se você pegar hoje e olhar pessoas que passaram por transição, tanto de mulher para o gênero masculino quanto de homem para o gênero feminino, dessa transição, você vai ver que a evolução é absurda. Que basicamente fica uma mulher perfeita. Só que leva tempo, pois ela não é da noite para o dia, entende?
E claro, cada pessoa vai ter a sua característica física, né? Então, assim como existe entre os homens e entre as mulheres. Tem a mulher que é alta, tem o homem que é Sim, baixo. E que sim, ele não sim. gostaria de ser baixo, ela não gostaria de ser alta, mas é assim. Claro, claro. Você é dona de uma lucidez que está me impressionando e de uma delicadeza que também está me impressionando. Eu acho que talvez por conta desses dois fatores, desses dois predicados, você esteja assim, entrando tão suavemente, tão de leve nessa transição, porque é um caso assim que me causa muito. é, Como é que eu vou dizer para você? Eu fico muito inquieto pelo seguinte: por que você está dando esse tempo para você mesmo? Agora, invadindo um pouco mais, né, do seu Ah, coração, do seu sentimento, porque você preza o respeito pelas pessoas, quer que seja recíproco, e você não quer que ninguém sofra, ninguém fique magoado ou magoado com essa situação. Por isso, toda essa calma que você aprendeu a desenvolver, Paula? olha, eu acho que eu sempre fui uma pessoa boa com pessoas. Tá. Sempre fui assim, tá? Então, eu até falo que, meu, eu preciso em algum momento da minha vida trabalhar com RH, que eu nunca passei nessa área, mas em algum momento eu preciso fazer isso porque eu acho que eu sou boa com pessoas. Mas assim, eu acho que o mundo ele é muito pouco empático hoje em dia, né? As pessoas elas querem muito impor a forma delas de ser nos outros, né? E eu acho que a vida não é assim, ela é muito plural, ela é muito complexa. E, meu, eu estou assim com pessoas que eu desconheço, né? Então, sei lá, colegas de trabalho, às vezes, que nem eu falei, né? Eu tô com esse projeto no YouTube agora, então essas pessoas entram em contato comigo no YouTube e eu converso com elas, eu gasto energia, porque às vezes eu penso, meu, eu posso ajudar aquela pessoa a fazer Sim. aquele momento dela diferente. E aí, quando eu penso nas pessoas próximas a mim, cara, eu não consigo ser diferente. É meu, é da minha pessoa, isso, Tá. entende? E eu acho que as coisas elas podem ser levadas menos, como é que eu posso colocar isso? Nessa questão toda que virou o meio LGBT, nessa questão toda política que tem hoje. Tá. Porque parece que sempre é uma disputa do que é certo e errado, Uhum, né? Sendo uhum. que o mundo não é assim, certo e errado, né? É muito relativo. É, eu até brinco que ética, isso que é uma coisa que eu falo muito, ética é ética até onde convém, né? Ou seja, você sempre vai achar algo errado até que aquilo aconteça com você. E aí Sim, você vai refletir daquela coisa, né, daquela questão de exatamente. forma diferente. Exatamente. Entende? Enquanto está lá, é errado, mas quando vem para perto, É. aí você vai olhar de uma maneira diferente, né? Então eu acho que, óbvio que tem sacrifício e óbvio que é contra isso que eu luto hoje, né? Faço terapia, faço com psiquiatra, faço com acompanhamento médico, não é fácil. Mas eu penso também, quantas pessoas não vivem dilemas parecidos, né? A gente fala assim, ó, você viveu um personagem a vida toda para se enquadrar na sociedade, mas quantas pessoas não vivem também personagem, independente da identidade de gênero, simplesmente para se enquadrar num casamento, para se Sim, enquadrar num sim, sim. emprego, para se Exatamente. enquadrar num grupo, entende? Então, eu penso isso, eu penso que as pessoas tivessem coragem de poder ser quem elas são, o mundo seria muito melhor, né? Obviamente respeitando o limite de cada um, o limite do outro, né? Uhum. Mas eu vejo muito isso, sabe? E o sofrimento ele existe. As pessoas falam, ah, você tem que ser feliz, né? E eu sempre fico pensando, mas o que será que é ser feliz? Será que de fato existe alguém feliz? Ou será que felicidade ela está em pequenos momentos que a gente passa pela vida, né? Porque todo mundo vive suas dificuldades. E no fim, a vida passa rápido, né? Então, É. o que eu penso hoje é, poxa, eu levei 40 anos para estar aqui, fazendo isso. Se eu pudesse, eu teria feito tudo muito antes. Aham, Mas aham. eu vivi o tempo que eu tive que viver. Porque eu precisei passar por tudo isso para me entender, para ter a coragem, para ter o entendimento, para, enfim. E sim, eu sinto que eu posso ser uma pessoa melhor. As pessoas que estão do meu lado e as pessoas que estão me vendo, entende? Então, eu tenho um pouco disso comigo. Sei lá, é meu. Tá, tá. Um pouco de jeito que eu sempre fui.
Deixa eu fazer uma pergunta chata, mas ela tem tudo a ver. Pode fazer. Eu, numa época da minha vida, estudei muito religiões. E eu. Existem muitos aspectos que fazem com que as religiões sejam muito parecidas, né? Nenhuma religião, por exemplo, quer o mal de alguém. Né? Elas sempre querem o bem da pessoa, o desenvolvimento do ser humano e tal, e cada um acredita naquilo que quer. Tá? A, a igreja, digamos assim, o cristianismo, né, no nosso país, ele é muito forte, e cada vez mais dividido entre católicos e evangélicos, etc. Você acha que os próprios fiéis desses dois segmentos entendem que muitas mudanças poderiam ser um pouco mais aceleradas. Essas religiões deveriam estar mais conectadas com a realidade. Nós vivemos num mundo cada vez mais digital e no aspecto religioso tá sempre no analógico, né, Paulo? Está sempre no analógico, essas mudanças são muito lentas e tal. Você acha que se essas mudanças um dia acontecerem, pode contribuir para melhorar a interpretação, o modo com que as pessoas enxergam outras pessoas diferentes do que elas, Paulo? Olha, com certeza, assim, ó, eu não sou uma profunda conhecedora de termos religiosos, tá? Não é um ponto que eu consigo opinar muito, mas o que eu posso dizer é que, assim, mesmo em religião, se a gente for estudar a história, a gente vê evolução de coisas que no passado eram comuns e que hoje em dia é, evoluiu, né? Então, eu acho que a religião também segue, de alguma forma, algum status social e cultural de cada parte do país. Como a gente vê países ao redor do planeta, onde a religião talvez a gente possa considerar perante a nossa sociedade mais atrasada do que o que a gente tem aqui, propriamente dito, no Brasil, né? Então, assim, eu até acho que o Brasil, ele é um país que ele tem muito preconceito, sim, porque ele é muito conservador, que as pessoas são assim de base, né, de talvez por questões de educação, né, quando eu falo educação de base, mas o Brasil também ele é um problema porque ele tem se tornado um país violento por si próprio, né? Então ele já é violento com todo mundo, não é uma exclusividade de ninguém. Então seja você homem, se você estiver saindo na rua num horário à noite, vai ser um problema. Se você for mulher, vai ser um problema maior ainda. Se você for trans, vai ser um problema maior ainda. Mas o problema está ali, entende? Ele escala um pouco, talvez, pela forma como as pessoas vão entender que elas vão lidar com aquela situação. Então eu vejo que existe uma evolução, tanto no aspecto político, sim, quanto no aspecto religioso também eu vejo. Porque, por exemplo, eu tenho amigos que são evangélicos e eu tenho amigos que são católicos e ambos me acolheram. Nenhum deles me deu sermão, nenhum deles deixou de falar comigo. Então, eu percebo que as pessoas também, elas são pessoas antes de mais nada, né? E ambos trouxeram mensagens bonitas dentro da fé deles que me acolheram naquela situação. Agora, é claro, eu entendo que mediaticamente, muitas vezes, é, algumas pessoas podem utilizar desse termo porque hoje tudo que é polêmico chama atenção, né? Então, por exemplo, no meu canal do YouTube mesmo, quando eu trago vídeos mais polêmicos, eles têm mais visualização do que quando eu trago vídeos que são mais, sei lá, reflexivos, né? Então eu vejo que polemizar puxa o holofote, mas de fato eu percebo que tem sim uma evolução. Até mesmo o Brasil é um país muito violento, mas hoje, e eu espero que continue assim, existem leis que protegem pessoas que são trans, né? Então, dão todos os direitos para você mudar nome, para você existir, para que as pessoas se respeitem. Então, a pessoa que falta com respeito nesse aspecto comete, de fato, um crime. Então, eu vejo isso como um grande avanço. Sim. Mas é isso. Então, do mesmo jeito que eu vejo que a mulher trans ela é vítima de violência, é, a mulher também é. Né? Então, a mulher também é muito violentada, é muito. É, e você falou tudo, né? O Brasil é machista, talvez o mundo seja machista, eu não Sim, sei, sim. né? Então, eu já ouvi de mulheres falando assim para mim: como que você nasceu homem e você é mulher? Está no topo do topo do topo. Mas aí é que eu falo, não se trata de querer, é quem você é. Se fosse uma decisão,
poxa, vamos parar para pensar. Por um lado, você pode escolher ter uma vida onde ninguém vai ter preconceito, todo mundo vai te aceitar, qualquer emprego, como essa minha amiga falou, né? Você vai estar no topo das coisas, das decisões, de tudo. Do outro, você vai sofrer com família, dificuldade com emprego, dificuldade com relacionamento. Pô, se você olhar o cenário A e o cenário B, qual cenário você escolhe? Porque as pessoas precisam entender que não há uma escolha. É como você nasceu, é quem você é. Entende? Então, Claro. você simplesmente escolhe. Eu vou tentar agradar o A, eu vou tentar fingir que eu sou A, que eu me encaixo aqui. Então, eu vou ser uma figura de um triângulo tentando entrar naqueles brinquedinhos que você tem que encaixar o quadrado, entendeu? Como é que eu vou entrar ali? Eu não vou entrar. Eu vou entrar parcialmente, eu não vou entrar. Ou eu Claro. vou ser o triângulo, que é o que eu sou, é onde eu entro, é onde eu me encaixo, entendeu? E aí a gente para pensar sobre vida, né? Poxa, quanto tempo cada pessoa passa vivendo tentando agradar o próximo, né? E a vida passa. Né? Daqui a pouco, seguindo a ordem cronológica da vida, os nossos pais vão, né? Em algum momento, seu parceiro ou sua parceira vai também, ou você vai, mas em algum momento na sua vida, você vai se ver sozinho. E aí você vai parar para pensar e falar, poxa, o que eu vivi para mim? Isso tudo que eu vivi para os outros. Né? E todo o restante é passageiro, né? Seja qual for a religião de cada pessoa, não importa. O que a gente sabe é, quando chegar o nosso momento, tudo que a gente fez fica aqui. Né? E provavelmente, depois de algumas gerações, a maioria das pessoas serão esquecidas. Né? Somente, sei lá, ou pessoas que fizeram muito mal, ou pessoas que fizeram muito bem, se destacaram por uma dessas características, que é o que a gente aprende na história, né? Sabemos quem foram todos os ditadores, sabemos quem foram todos os beneficiadores, mas o resto passa, né? Então tem um pouco disso, mas eu vejo evolução, tá? Por menor que seja. E como tudo na vida, você tem um extremo. Só que eu acho que a gente nunca pode levar o extremo como base, né? Porque o extremo é o extremo, a gente sabe que está errado e acabou, entende? É nítido, a pessoa vê se aquela pessoa, se aquela seita, se aquele grupo político, o que quer que seja, ele estiver fazendo algo que não está certo, as pessoas, a maior parte das pessoas vê isso, entende? Só não vê quem quer se beneficiar daquilo por algum outro fator, algum outro motivo. Porque existe também, né? Não é porque a pessoa é da religião A ou da religião B que ela é mais santa ou menos santa do que quem, por exemplo, não acredita em nada. Às vezes você pode ter uma pessoa que é ateu e ela faz mais o bem pro meio do que uma pessoa que é extremamente religiosa, entendeu? Então, como eu vejo um pouco tudo, tá? Eu conheço... Eu acredito, eu tenho fé na humanidade. Eu acho assim, se a gente não se explodir em guerras aí nos países que estão com essas tensões mais altas nos próximos anos, eu acho que a humanidade ela vai para o futuro, ela vai evoluir. E eu acredito que a tecnologia é o que faz essa diferença. Eu acho que a gente vive mais hoje não é por conta do ser humano, não é por conta da tecnologia. É porque a tecnologia nos permite viver mais. Até acho que a IA também ela vai melhorar ainda muito a vida das pessoas, ao contrário do que as pessoas pensam. É que, como toda mudança na vida, né, e aí talvez você saiba disso, eu peguei um pouco disso. Eu peguei um pouco de curso de datilografia. Tá. Né, mas antigamente, todo mundo achava que o computador ia tirar o emprego de todo mundo que datilografava. Sim. E não aconteceu isso. Na verdade, as coisas se transformam. Né? A própria bibliotecária, eu sei que bibliotecas elas diminuíram, mas a função de você validar o conteúdo para garantir que aquele conteúdo ele é verdadeiro, original, e não uma coisa criada e falsa, hoje em dia é uma das principais profissões mais requisitadas do mundo. Porque a biblioteca ela deixou de ser física para ser uma grande biblioteca virtual, mas você nunca sabe, quando você faz uma pesquisa, o que é real ou não. Para isso, você precisa de pessoas que são os novos bibliotecários, vamos colocar assim. Exatamente. Então, eu acho que tudo se transforma, entende? O Paulo, estou vendo atrás de você, e algo que me chamou a atenção, Rainha Cross. Rainha Cross. E eu vi aqui que a Sandra colocou que você se define como cross-dresser. É assim que fala? Isso. Isso é legal de falar, né? Trazer esse termo. Existe um termo
que ele ficou conhecido aqui no Brasil, que é o crossdressing, tá? Ele, na verdade, ele é um termo que significa, né? Se eu parar para dividir cross-dressing, significa atravessar a vestimenta, vamos falar assim, o travesti, né? O travestismo. Só que, assim, travesti ficou um daqueles termos muito vulgarizados no Brasil, né? Como vários que a gente acaba utilizando e que, infelizmente, pegam essa conotação. Então, as pessoas elas não usam muito o termo travesti. Elas acabam usando o termo crossdresser ou crossdressing para pessoas que praticam esse hábito de se vestir do sexo oposto. Tá? Que a pessoa ela pode fazer isso por diversos motivos. Tá? Mas esse é um termo que ele é muito popularizado, principalmente na internet. E é onde as pessoas se conectam com outras pessoas que vivem essa necessidade, né? Então, quando eu falo que eu levei uma vida dupla por 8 anos, eu vivi essa parte do crossdress por 8 anos. Eu fazia, eu me vestia de Paula e, sei lá, saía para eventos sociais, conversava com pessoas, tirava foto. Eu, particularmente, gostava muito de tirar foto. Ficava tirando foto, porque na minha cabeça, quando eu fosse um velhinho lá, eu ia poder olhar para essas fotos e pensar, poxa, eu vivi de alguma forma isso nessa vida, né, nesse mundo, no que aconteceu aqui comigo. Então, o crossdressing é isso, é o ato de você utilizar roupas do sexo oposto. E em 2024, quando eu já estava nessa minha crise de depressão e tudo mais, eu tinha tomado uma decisão que eu ia parar de fazer o crossdressing, e aí existe um concurso, que é tipo um concurso de Miss, chamado Rainha Cross, que ele acontece, e curiosamente fazia muito tempo que ele não acontecia, acredito eu que por conta da pandemia. Quem faz esse concurso é uma pessoa chamada Liz Camargo, que inclusive ela faz uma homenagem, acredito eu, a Hebe Camargo, né? Então ela se parece muito, também é uma crossdresser, e ela faz esse concurso já há muito tempo, né? Ele ocorre geralmente em teatros, em locais assim onde as pessoas vão todas vestidas de crossdresser, sem que ninguém saiba, respeitando a privacidade e a identidade de cada um. Elas vão lá e algumas pessoas desfilam, também vestidas de cross, tem shows de drag, tem apresentações, etc. E aí, a partir disso, você elege a rainha cross daquele ano, né? E há muito tempo as pessoas falavam que eu deveria participar, mas, como eu disse, por conta de pandemia e outras questões, tinha uns, eu não vou saber dizer exatamente, mas uns 7 anos que esse concurso não aparecia. E bem no ano que eu falei que eu ia parar, porque eu precisava, você vê, né, o dilema ele é tão grande que você se culpa tanto que você quer parar com isso. Bem nesse ano o concurso surgiu, eu falei, vou participar. E aí eu participei e eu ganhei, né? E acho que esse também pode ter sido um dos pontos, até a minha esposa acha que sim, mas pode ter sido um dos pontos que me fez refletir sobre tudo e querer assumir, me assumir como Paula, né? Então eu acho que é um concurso que ele é pouco conhecido, mas poderia até ser mais valorizado, sabe? Porque lá, quando as pessoas vão assistindo, não só pessoas que são cross, são pessoas também que têm curiosidade, ou admiram, ou são amigos, ou são colegas, né? Então, eu fui rainha cross em 2024, a atual rainha desse ano é a Brenda, minha amiga, e nesse ano, inclusive, eu toquei guitarra com uma banda só de crossdressers e trans, né? Vou falar assim, uma banda só LGBT, mas só trans e cross que tinha ali, e a gente fez uma apresentação lá, foi bem legal, foram umas 100 pessoas no palco, assim, inclusive a Nossa, Léo Átila também esteve lá. 100 pessoas, mais ou menos. bastante, poxa vida. E é, um, e é um evento bem underground, né? Tipo assim, underground que eu digo que ele fica muito às sombras. A Liz tem esse trabalho de trazer cada vez mais a visibilidade dessa nomenclatura para o meio. Faz alguns anos, né? E eu também espero contribuir com isso de alguma forma. Então, durante o período que eu fui Rainha Cross até hoje, eu carrego um pouco desse título de representar essa categoria, né? Tá. Apesar de que, falando de categoria, eu estou saindo de pessoa que pratica o crossdressing para passar a ser uma pessoa que vive com uma mulher trans em algum momento. Tá. Então, eu estou nesse processo de transição e muitas das pessoas que são cross não vão fazer isso. Tá?
Tá. Então, basicamente é isso. Por isso da faixa aqui, né? Bacana, Opa, tá bacana. aqui. Chamou atenção, chamou atenção. Me diga uma coisa, eu não posso deixar de perguntar para você. Você teve um encontro com um dos maiores cartunistas brasileiros, que é o Laerte. Como é que Sim. foi essa emoção, hein, Paulo? Então, foi grande, porque assim, é, o Laerte, né, que agora é a Laerte, né, porque também passou por uma transição, eu acho que tem uma representação enorme, não só por questões de ser um gênio, na minha opinião, da arte no Brasil, né, ter cartoons tão icônicos, né, que eu me lembro de acompanhar desde que eu me dou por gente, né, de ver as tirinhas que ele fazia ali na Folha, né, se não me falha a memória, até alguns plim-plims da Globo tinham a assinatura da Laerte, né, ou do Laerte na época, e é uma pessoa que pouca gente sabe, né, e aí onde eu entrevistei ele, conta um pouco mais sobre esse lado lá no meu canal. Ele foi crossdresser, ele foi uma dessas pessoas que viveu também uma vida dupla por anos. É sobre isso que a Laerte fala, né, e que transicionou ali pelos seus 50 anos. E trouxe todo esse choque, né? O que ela fala que gerou um holofote muito grande para ela, né? Mas ela até brinca que no caso dela ela é uma pessoa muito privilegiada, Sim, sim. porque se fosse uma pessoa negra ali na favela fazendo o que ela fez, todo mundo ia sacrificar a pessoa. Mas no caso dela, como é uma pessoa do meio artístico, branca, elite, então Exato, ela até brinca exato. assim, né? Ah, é só uma brincadeirinha, então a gente dá risada. É, é. Mas, na verdade, exigiu muita coragem dela. Então, conversar com uma pessoa com o nível intelectual que ela tem, que é altíssimo, né? A humildade dela é impressionante, como ela é uma pessoa que ela não se põe em lugar nenhum, né? Ela é uma pessoa muito humilde. E saber das dificuldades, você tem uma pessoa que você acompanha desde cedo e vê que aquela pessoa se conecta com o seu universo de alguma forma, e com de muitos outros, né? É algo assim incrível. Um sonho realizado, vamos falar assim. Claro, claro. É bacana, muito bacana. Paula, você fala de que lugar do planeta? Eu sou de São Paulo. Você está em São Paulo agora, né? Então, Tá. Eu fiz essa pergunta pelo seguinte: São Paulo, nós temos todos os anos aí a parada, né? LGBT, que é mais, etc. Você costuma participar desses eventos? eu nunca fui, mas é porque assim, aí é gosto pessoal, né? Tá. Pra você ver como tudo é complexo, né? Eu até poderia ir, mas eu nunca fui porque eu sou uma pessoa mais do rock. Então, Aham. o meu estilo de festa é ir para um barzinho ou tocar com a minha banda ou escutar uma banda tocando e curtir aquele Tá, ambiente ali. Eu tá. nunca fui muito de carnaval, eu nunca fui de grandes festas, assim. Entendi, entendi. Obviamente eu poderia ir por uma questão simbólica, de estar representando, etc., mas nunca gostei muito de festa de rua, né? Então, eu acho sempre muito bagunçado o carnaval, tudo. Tá, tá. Não é muito o meu perfil. Mas eu conheço muitas pessoas que vão, conheço a pessoa que organiza lá. Então, é, eu acho que são movimentos importantes porque eles refletem a cultura do brasileiro. E até um dado importante, muitas pessoas que vão nas paradas aqui de São Paulo não são LGBT, elas vão para curtir a Tá. festa, Aham. né? Tem muita gente que vai assim, né? Então, por isso lota the top, que acredito eu que a maior parte é LGBT. Mas eu tenho muitos amigos que vão pela festa Sim, sim, sim. e são casais normal, entendeu? É bom porque é quase um outro carnaval, né? Tem banda, tem Isso. comida, tem bebida, é uma festa, né? Uma festa no estilo mais brasileiro possível, né? Mais popular. Bacana. Aí você se tornou, então, já estamos A minha infelizmente pessoa fala caminhando. que você fazendo promoção. Deu Pode uma, falar. não, não, deu uma picotada. Você pode repetir, por favor? Não, eu falei que meus cachorros começaram a latir Ah, aqui, não sei se entendi. está atrapalhando. Então, tá bom, tá bom. Não, não, eu estou dizendo isso que então aí nasceu de um tempo para cá essa sua nova missão, essa nova carreira de influenciadora trans e você então está transmitindo tudo que você passou, tudo que você vivencia, né, no seu dia a dia. Eu estava me lembrando porque se não me engano, na última parada LGBT, o tema foi a terceira idade, né? Dos membros Sim. dessa comunidade. Você pensa nisso?
Penso, claro. Inclusive, eu acho que tem muita gente que acaba se assumindo na terceira idade porque se liberta de todas as amarras sociais que tinha até lá. Aham. Então, é muito comum isso, né? Você vê muito ator em Hollywood, por exemplo, se assume gay lá pros 60. Por quê? Sei lá, já fez carreira, já criou os filhos, já se separou do terceiro casamento, então não tem mais pai. Tá. Tô livre de qualquer amarra social, vou lá e me assumo. Uhum. Então, eu acho que eu acredito que a terceira idade é um dos melhores momentos para a pessoa viver a parte LGBT dela, seja qual for. Eu acho que é onde ela mais tem liberdade, né? Porque, bem, já viveu tudo que tinha para viver até ali, né? Eu Aham. acho que muitas das questões, que a gente está falando agora da parada, né? A gente pode trazer algumas questões, por exemplo, de sexualidade. Eu não lembro aonde, mas eu lembro de ter visto um desses Discovery da vida aí, desses canais, falando que estima-se que mais de 50% dos gays não são assumidos. Então, bem, você pensa, se com gays é assim, você imagina com a população trans. Porque, Aham. querendo ou não, a pessoa que ela é gay, ela sofre, sim, muitos preconceitos. Eu tenho vários amigos gays, mas já é uma posição mais consolidada na sociedade. Então, você encontra, por exemplo, pessoas que estão gays em qualquer lugar trabalhando e com muito mais respeito por parte das pessoas do que, por exemplo, pessoas trans. Existe pessoas trans em posições estratégicas, etc., mas é algo que eu entendo que está construindo. Aí vem daquela conversa que a gente falou de evolução, né? Tá. Mas eu vejo que a terceira idade, ela tira essa marra social. Geralmente a pessoa, quando ela chega na terceira idade, quando ela tem condições, é óbvio, ela vai viver aquilo que ela quer, falar aquilo que ela pensa, é, assistir aquilo que interessa. Ela para um pouco de se preocupar, eu vejo dessa forma, tá? Com o que os outros têm para dizer, porque ela já Sim, viveu sim. tanto, né? Então eu sinto que tem menos amarra social. Mas eu acho que inclusive, eu sempre penso, né? Estou transicionando aos 40, eu fico pensando, poxa, será que vai valer a pena tudo isso? Mas tem que valer, tem que valer. Tem que ser daqui dos 40 para frente, eu tenho que fazer isso agora o melhor momento da minha vida, né? Eu acho que, não, eu acho que o importante é a gente descobrir que momento for da vida que a gente tem que viver a plenitude, né, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente sente, né? Porque olha, eu vou dizer uma coisa para você, chegar nos 60 para ser feliz é correr muito risco, viu, Paulo? Correr muito risco porque você não sabe o dia da manhã, você não sabe o que vai acontecer, se você se cuidou, não se cuidou, o que vai acontecer com a sua vida. Então acho que você tem que o quanto antes, né, descobrir o que te deixa feliz, o que te motiva. Esses dias a minha mulher falou para mim, olha, você não tem nenhum sonho, você não quer conhecer nenhum país e tal, né? Ela gosta de viajar e eu disse para ela, sinceramente, eu acho que a minha vida veio bem até aqui, não tenho grandes ambições, não. Eu quero ser uma pessoa que consiga realizar as coisas, né, no meu cotidiano, eu não consigo ficar parado, estou sempre fazendo alguma coisa, ou escrevendo, jardinagem, lendo. Eu acho que a gente tem que se ocupar e fazer coisas que a gente gosta. Então, mas isso que você falou, te dou toda a razão. A gente não pode esperar que a vida proporcione um momento de calmaria para a gente assumir algo que a gente deveria ter assumido no passado. Né, assumido um comportamento, né, uma visão de vida muito legal que você, olha, eu insisto nisso, você é dona de uma lucidez que me impressiona cada vez mais. Paulo, para a gente caminhar para o fechamento aqui do nosso bate-papo, eu já queria desde já te convidar no ano que vem para você ter uma nova participação aqui no nosso Farol Entrevista, se você gostou do papo, espero que sim, né, claro, e para seguir junto com você, de mãos dadas aí nessa sua caminhada, nessa sua, eu não vou colocar luta, porque não chega a ser uma luta, mas é um objetivo, né, de dizer para as pessoas aquilo que elas deveriam ouvir. Quanta gente pode estar ouvindo a gente agora e falar, puxa, a Paula tem razão, essa é a sua missão, viu? Então, eu sempre falo para as pessoas, acho que a minha principal frase é: você não está só. Né? Isso. Eu acho que esse é o principal sentimento de quem vive o que a gente vive, solidão. Porque parece que só você está vivenciando aquilo. Então, o que eu falo para as pessoas é: você não está só. Existe sim luz. E que eu brinco assim, como eu falo, né? Como tem pessoas em todas as classes sociais, em todas as profissões, em todos os lugares, se essas pessoas só começarem a sair da sombra de onde elas estão e acender a luzinha dela,
a gente ilumina uma cidade inteira, né? E porque muitas vezes o preconceito ele vem das próprias pessoas que vivem nessas sombras, tá? Então é muito comum isso. É por isso que eu falo, a gente precisa ter um pouco mais de empatia pelo próximo. Eu sei que isso parece meio jargão, né? Mas a gente precisa buscar ser mais gentil num mundo onde gentileza está cada vez mais raro, né? E às vezes ser gentil é só parar para ouvir alguém. E acho que a principal frase é: você não está só, seja lá quem for você, seja lá o que você está vivenciando, você não está só. E eu tenho certeza que todo problema ele pode ser resolvido, é uma questão de tempo e perseverança, né? Eu acho que é isso. Posso dar meu canal no YouTube para as pessoas que se interessarem em se inscreverem? Inclusive, olha, não tem o seu YouTube, mas antes de você passar isso, me senti lisonjeado, porque eu vi uma das postagens no seu Instagram e Uhum. você diz assim, eu não sou muito de sorrir, tá, mas aqui eu estou sorrindo. Olha, que eu contei aqui, você já deu 5 sorrisos para mim, esse é o sexto. Então eu me sinto privilegiado aqui de você estar sorrindo conosco, mas, por favor, passe o seu canal. Eu vou só contextualizar. O sorriso tem um lado importante, porque eu sempre achei que o sorriso denunciava o meu lado masculino, entende? Aham. Então eu evitava muito sorrir. Mas agora, conforme mais as pessoas estão sabendo, tipo, não tem um problema, eu posso sorrir, entende? Mas era muito por conta disso. Mas vamos lá, meu canal no YouTube é @mundo da Paula L. Silva. Tá. Tá? Eu coloquei aqui Mundo da Paula L. Silva, por conta do Mundo da Lua. Ah, E tinha tá. lá o Lucas Silva e Silva. Então, foi uma leve homenagem a algo que eu assistia muito quando era pequena, e eu ficava idealizando, viajando, exatamente como o Lucas do Mundo da Lua fazia ali naquele programa. Então eu criei Bacana. Mundo da Paula L. Silva. Meio que uma homenagem aí a uma parte da minha infância. Bacana, bacana. Olha, você é um ser humano iluminado, viu? Que Imagina. privilégio foi te conhecer e mais uma vez, conte conosco, conte com o Farol Entrevista e mais uma vez agradecendo a Sandra De Angelis aí que proporcionou esse bate-papo. Venha mais vezes, minha cara, venha mais vezes, será sempre bem-vindo aqui ao nosso Farol, tá Beleza. bom? Mara, muito obrigada pela oportunidade e pelo espaço. Tá bom. Deixa só a mensagem final, então, para a gente refletir ou para a gente se lembrar daquilo que você falou. Tá bom. A mensagem final é: não estamos sozinhos, sempre tem apoio e pessoas que estão passando pela mesma coisa que nós estamos passando. Então nunca se sinta só. Saiba que existe acolhimento para você. E como vê no meu canal, um super beijo para todos vocês. E até o próximo. Beijão. Valeu. Beijo, até a próxima. Valeu. Até mais. Falei aqui com a Paula Lavigne Silva. Nossa, que pessoa maravilhosa, né? Falei? Não falei? Entrevista hoje para lá de especial, né? E assim vamos colocando um ponto final na edição de hoje. Voltaremos na próxima semana dentro do Farol de Limeira. Até lá.